Você conhece a expressão discutir sexo de anjo? A expressão que a gente geralmente usa para falar que a gente está discutindo coisa que não tem nada a ver, que não leva a nada. Discutir sexo de anjo, saber se Adão tinha umbigo, sabe aquelas conversas que enrola, roda e não chega em lugar nenhum? Pois é, muitas vezes a gente se perde nesse tipo de discussão. Em todas as áreas da vida, sempre tem os sexos de anjo da vida, os umbigos de Adão, que dá uma maior discussão, levanta a maior poeira, mas não leva a gente para lugar nenhum. Naquela época que Jesus estava ensinando as coisas de Deus, também tinha a turma que gostava de discutir sexo de anjo, e os saduceus chegaram para ele para questionar uma coisa que tinha a ver com isso. E está lá em Mateus 12, a partir do verso 18, assim: Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Esse episódio é muito interessante porque os fariseus e os saduceus eram os 2 partidos religiosos, políticos mais importantes daquela época. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Essa ressurreição é no fim dos tempos, quando o Senhor voltar, todos vão ressurgir e ser julgados conforme as suas obras, os que creram em Cristo e os que não creram em Cristo. E aí eles estão discutindo ali porque os fariseus acreditavam que isso iria acontecer. E os saduceus não criam que isso ia acontecer, ainda que eles não entendessem bem o papel de Jesus ali, eles sabiam que essa ressurreição estava prometida. E os saduceus vão discutir e criar essa historinha de 7 irmãos e uma mulher que casou-se com esses 7 irmãos, ficou viúva de cada um deles, e a questão é, ela vai ser esposa de qual depois da ressurreição? E aí Jesus deixa claro, olha, eles vão ser como os anjos, não é que vão ter asinha tocando harpa numa nuvem. Essa ideia de anjo é uma ideia medieval, não é uma ideia bíblica. A ideia da ressurreição é que nós vamos voltar a viver no mundo sem as mazelas deste mundo que nós temos aqui. E nessa ressurreição não vai haver mais necessidade de casamento, os relacionamentos vão estar em outro nível. E o nosso relacionamento com Deus vai ser muito mais intenso. E aí é que Jesus fala, olha, vocês não conhecem nem as Escrituras que ensinam essas coisas, nem o poder de Deus, a capacidade de Deus de reorganizar todas as coisas. Vocês estão, na verdade, preocupados com o sexo dos anjos. Vocês, na verdade, estão preocupados em ficar criando aí essas discussões que não levam a nada. E tantas vezes nós estamos tratando a nossa espiritualidade desse jeito. Em vez da gente buscar na fonte, olhar na palavra de Deus, o que é que Deus fala, o que é que Jesus ensinou, e ter uma experiência com esse poder de Deus, a gente está mais preocupado em saber se Adão tinha ou não tinha umbigo. E essas discussões que nem são periféricas, essas discussões são ridículas, são inócuas, não produzem fruto nenhum, elas acabam entrando na nossa vida e tomando conta, e na verdade é subterfúgio, é fuga. A gente está tentando fugir dos pontos principais. E Jesus foi muito claro quando ele diz lá no Evangelho de João: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Então isso é muito forte no ensino de Jesus e a gente precisa experimentar isso. A gente precisa deixar de lado essas desculpas para não mergulhar
nesse ensinamento de Jesus e aprender dele. Parar de ficar com perguntas que não levam a nada, parar de ficar com discussões que não levam a nada. Ah, eu acho isso, ah, eu acho isso, ah, eu acho isso. A questão não é necessariamente o que eu acho, a questão é o que Jesus ensinou. Porque não teve outro que ensinou como ele, que não teve outro que ressuscitou como ele, de ressurreição e de vida, ele sabe muito bem. Então, quero te dar essa dica, não fica rodando, sem ir a lugar nenhum, não. Vai direto na fonte, creia em Jesus, aprenda de Jesus, caminhe com Jesus. Que Ele te abençoe ricamente essa semana.